Olá, estimados cursistas. Vamos dar prosseguimento à nossa disciplina de Antropologia Aplicada, hoje na unidade 3, que ela está dividida da seguinte forma: relacionamento interpessoal com o idoso, a identidade do idoso na sociedade atual e o idoso no contexto da família. Quanto ao relacionamento interpessoal com o idoso, é importante a gente falar do compromisso ético do cuidador de idoso. É o respeito que se deve ter à vida e o direito que nasce do princípio da dignidade humana. Para esse compromisso ético existir, são necessários a compreensão de alguns fatores, como os que eu cito posteriormente. Compreender as limitações e a dependência do idoso, os valores religiosos do idoso, a solidariedade, o princípio da solidariedade, identificar o nosso idoso pelo nome, respeitar o direito do idoso em relação à sua privacidade e pudor e defender que o cuidar do idoso não é cuidar de máquina ou de objeto que controla com alguma coisa sem vontade e sem desejo próprio, só porque ele não tem mais autonomia. Algumas pessoas que trabalham com idoso falam que a questão do relacionamento interpessoal com o idoso é bem complicado, porque eles são muito resistentes, porque idoso é teimoso, porque eles não querem fazer as orientações que são dadas pelos profissionais. Mas isso cabe duas funções de nós como profissionais de saúde: a ação e o tempo, que eu ressalto aqui nesse slide. Nós queremos interagir com o idoso ou com o paciente nosso, sem ser propriamente o idoso, porque isso não é exclusivo do idoso, não é só o idoso que apresenta resistência, não é só o idoso que é ranzinza, que é teimoso. Todos os pacientes, seja adulto, seja criança, também podem estar nessa condição. Então, muitas vezes nós, como profissionais de saúde, queremos interagir, mas não queremos dar o primeiro passo. Somos muito resistentes ao trabalhar com o idoso, às vezes por conta desse conhecimento que nós temos. Fala em idoso, já pensa, não, o idoso, todo idoso é teimoso, todo idoso é resistente, todo idoso não, ele não vai fazer, ele não vai tomar a medicação como eu estou falando, ele não vai seguir minhas orientações. E não é bem assim, a gente não pode seguir com esse preconceito com os nossos pacientes idosos. E nós queremos que os outros venham até nós sem dar esse primeiro passo, sem ter essa ação e sem dar tempo ao tempo. Por isso, para ter um bom relacionamento, é necessário que tenhamos conhecimento dos nossos deveres e obrigações como profissionais e como indivíduos. Pensar no preço, na recompensa e, principalmente, exercitar o amor, a justiça e a verdade com as pessoas idosas. Não é ter aquele pré-julgamento e aquele senso comum que tanto se fala, que idoso é igual a criança. Isso, como futuros cuidadores de idosos, nunca podemos ter esse preconceito, esse senso comum que idoso é equivalente a uma criança. E muitas vezes, pensando nesse relacionamento interpessoal, o que vai destruir são as expectativas falsas geradas tanto do idoso para o profissional como do profissional para esse idoso, a parte de egoísmo ou individualismo e a própria dificuldade das pessoas aceitarem as diferenças. É importante, durante o nosso relacionamento com os idosos, termos sempre uma expressão facial que vá deixar ele mais aberto, mais confiante, um contato olho no olho, os gestos e a linguagem corporal que passem confiança para esse idoso de que nós sabemos o que nós estamos fazendo, que o nosso cuidado é o melhor que nós temos a oferecer para ele. Um silêncio no momento apropriado e decifrar o significado do comportamento não verbal, seja quando ele já não pode se comunicar ou quando ele se comunica de outras formas com esse comportamento não verbal, porque isso nem sempre é fácil, você decifrar o que o indivíduo está querendo falar
através de uma linguagem que não são as palavras. Oferecer orientações gerais quanto aos cuidados prestados, explicar, sempre estar fazendo observações, interagir, perguntar, você entendeu? Está entendendo? Tem alguma dúvida? Tem algum questionamento? Algo que você não entendeu? Quer que eu fale de novo? Estar disponível, mostrar-se disponível, mostrar-se um amigo para esse idoso. Usar o silêncio quando for apropriado. Reafirmar, se isso for necessário. Explicar tudo novamente, se você perceber, por meio daquela linguagem não verbal, que ele não entendeu, explique novamente. Esclareça, reflita. A comunicação eficaz com o idoso, ela não é diferente, como eu já falei, do que com o adulto. Cada idoso, assim como o adulto, o jovem, é uma pessoa única, com necessidades únicas. E pela adoção de técnicas da comunicação terapêutica, que eu citei algumas, ocorrerá uma melhor comunicação. Os profissionais de saúde, eles precisam pensar antes de comunicar-se, pensar em todos aqueles aspectos que eu já falei, do amor, da confiança, da justiça, pois refletir sobre esses métodos usados na comunicação e fazer modificações quando necessários são importantes, vão causar um impacto satisfatório para esses indivíduos, para a recuperação, para a promoção de saúde desses indivíduos. Agora nós vamos entrar no outro ponto da aula que diz respeito à identidade do idoso na sociedade atual. Como eu já falei, o crescimento da população idosa, ela vem acontecendo de uma forma progressiva no Brasil, associado nos últimos 50 anos às melhorias de qualidade de vida, como as condições sanitárias e o acesso a bens e serviços como a saúde e a educação. Essas transformações, tanto geográficas, demográficas, são importantes e têm sim consequências sociais e econômicas para a população como um todo, não só para a população idosa. Esses fenômenos demandam que os governos locais, estaduais e federais forneçam ações de planejamento, principalmente no âmbito da saúde, para um atendimento de um número cada vez maior de idosos, para os quais a sociedade não se estruturou em termos políticos, sociais e econômicos. A partir disso, nós podemos pensar como esse processo de envelhecimento populacional ocorreu de uma forma exacerbada e progressiva. A sociedade, não só a sociedade brasileira, mas em vários outros locais do mundo, não se prepararam com políticas públicas nos diferentes aspectos para receber essa população que estava entrando na terceira idade. Com isso, o envelhecimento pode ser visto enquanto um processo social, mas nos diferentes estudos, em diferentes áreas, em diferentes ciências, é difícil estudar o envelhecimento por falta desse fator comum, como eu mostro aí no slide, de uma compreensão do que é ser idoso e de que forma o mesmo está inserido no modelo social, agregando valores e sentidos. Sendo assim, a visão da identidade da pessoa idosa ainda é muito conturbada. Não se tem uma identidade, não se tem uma unificação do que é o envelhecimento. Os estudos apontam o processo do envelhecimento muitas vezes, principalmente estudos na área da saúde, como o envelhecimento sendo algo negativo e de forma que chegar à velhice fosse uma perda, chegar ao envelhecimento fosse uma perda do papel social e, consequentemente, da sua identidade como indivíduo dentro da sociedade, dentro das instituições. O conceito de identidade, ele pode ser entendido dentro do envelhecimento como um processo histórico que está vinculado ao conjunto das relações que permeiam a vida cotidiana, dentre aqueles inúmeros aspectos
do envelhecimento que nós vimos na unidade anterior, aspectos éticos, morais, políticos, psicológicos, culturais, sociais. E este conceito possui várias dimensões. A identidade voltada ao envelhecimento, ela passa não só da identidade pessoal do indivíduo, como uma identidade social. O que é o papel social do idoso na nossa sociedade em que ele está inserido. Então, pensando nisso, eu elenquei alguns conceitos de identidade, estudando a identidade do idoso na nossa sociedade atual. Pode ser considerada a identidade como uma categoria de análise que constitui-se um elemento que é utilizado como referencial para submeter um objeto a uma análise. No caso, o indivíduo idoso sendo submetido a uma análise dentro da sociedade atual. Um recurso teórico que vai subsidiar a compreensão de um dado fenômeno. O envelhecimento populacional seria um exemplo desse fenômeno, sendo a mediação para a compreensão de um determinado objeto. Entender o indivíduo, entender o próprio processo do envelhecer dentro da sociedade permeia toda essa análise. A identidade, ela não vai se apresentar como uma forma de uma entidade que rege o comportamento das pessoas, mas é o próprio comportamento, é a ação e é o verbo. A identidade, ela permite que os indivíduos se percebam como sujeito único, a sua individualidade, tomando posse de sua realidade e, portanto, a consciência de si mesmo. Ela é importante a partir de uma percepção que se faz do eu e do outro. É uma questão de pertencimento. Como é que esse indivíduo vai se tornar idoso? Qual é a identidade que ele atribui a esse envelhecimento e quais são as características, semelhanças e diferenças que ele vê nos outros indivíduos dessa faixa etária? Porque até então, pensando na identidade do idoso na sociedade atual, nós vemos o indivíduo idoso dividido numa idade cronológica. Quem é idoso no Brasil é todo aquele indivíduo com idade igual ou superior a 60 anos. Enquanto aqui, na antropologia, nós estudamos essa identidade do indivíduo voltada aos aspectos culturais e sociais, não só a essa idade cronológica de 60 anos. Para identificar essa identidade do idoso, temos que ver a mudança no paradigma da construção e da compreensão do que seria o idoso e dos aspectos relacionados ao envelhecimento. Quais foram os aspectos dentro da sociedade que se modificaram a partir desse indivíduo envelhecido? Os discursos passaram a ser produzidos voltados para uma mudança de hábitos e práticas, visando uma melhoria da qualidade de vida dentro de uma perspectiva da saúde preventiva, como a alimentação saudável e a prática de atividades físicas regulares. Essas ações, essas políticas públicas voltadas à saúde, elas vão passar a atender essa nova demanda, essa população idosa que está aumentando. Um exemplo dessas ações da política pública voltada à saúde do idoso é a caderneta da pessoa idosa, que eu trago aí a foto, que foi criada em 2007 pelo Ministério da Saúde. Então, o indivíduo idoso, ele passa a ser visto na sociedade, nos seus diferentes aspectos. Aí um exemplo dele visível na saúde. Políticas públicas voltadas não só à caderneta do idoso, mas manuais voltados à saúde do idoso, aos profissionais, como prestar cuidado a esses idosos. Já no campo da estética, que é outro campo que eu elenquei, importante para nós entendermos a identidade do indivíduo nessa faixa etária, temos diferentes processos que passaram a gerar expectativas de uma juventude eterna, não somente em função das cirurgias plásticas possíveis para a manutenção de corpos belos e jovens, distanciando a idade biológica, como também a constituição de tratamentos estéticos que prolongam o aspecto juvenil dos corpos tratados. Aí, nesse campo da estética, observamos
que o envelhecimento ele é visto como algo negativo, porque a pessoa está com uma pele enrugada, está com os cabelos brancos, ela está excluída desse processo de juventude. O Brasil foi por muitas vezes considerado como um país jovem. E nesse contexto, o indivíduo que acaba envelhecendo, acaba tendo as marcas, as rugas, os cabelos brancos, que são marcas do envelhecimento, ele não quer estar nessa faixa. O que ele busca? Aspectos no campo da estética para retardar o envelhecimento, que ele pode tentar retardar por meio desses aspectos. Aí eu cito alguns exemplos de tratamentos que foram encontrados nesse campo da estética visando retardar o envelhecimento desses indivíduos. Terapias de recomposição hormonal que modificam a perspectiva da sexualidade na terceira idade, bem como as mudanças drásticas que o processo do envelhecimento gerava nas populações idosas, como no caso das mulheres, o climatério e a menopausa, e no caso dos homens, a andropausa, melhorando as consequências que eram geradas e, a partir disso, dos processos de perdas hormonais, gerando um envelhecimento biológico mais normal, um envelhecimento mais agradável a esse indivíduo. Outro aspecto que também é relevante para entendermos a identidade do idoso é cada vez a população idosa entrando no mercado de trabalho. Não só entrando, mas a permanência de idosos que já são aposentados, retornando ao mercado de trabalho. Em função de todas as possibilidades de tratamento que mantêm os corpos saudáveis e propícios a continuarem mantendo-se economicamente ativos, é cada vez maior o número de idosos que continuam trabalhando com mais de 60 anos. Estão no mercado de trabalho ativo. E quanto maior a qualificação e a complexidade, bem como maior o nível de remuneração, esse fenômeno torna mais visível. Outro elemento que é importante para entender a identidade do idoso nessa atualidade é o indivíduo idoso como provedor da família. Provedor da família sendo a sua renda, muitas vezes a sua aposentadoria, dividida não só para o seu sustento próprio, mas para o sustento de filhos e netos. Por conta dessa nova perspectiva, esses papéis sociais do idoso como avô, como pai, vêm se modificando e os espaços ocupados por ele dentro da família, que é o que nós vamos falar um pouco mais na frente. Isso vai gerar novas identidades sociais para esse indivíduo, como mostra aí na figura, na foto, os idosos compartilhando um café da manhã com seus filhos, com seus netos. Isso vai gerar uma nova identidade social do indivíduo idoso na sociedade. O idoso no contexto da família. Uma autora chamada Cynthia Sartre, ela estuda o idoso dentro da família e ela fala que se faz necessário considerar as relações familiares quando se pensa na qualidade de vida da velhice, porque muitas vezes, por mais que o Estado seja, dentro da lei, o provedor desses idosos, o provedor de saúde, o dever do Estado é prover a saúde para esses idosos, mas a gente sabe que na realidade não é isso que acontece. Então, muitas vezes, quem é provedor, quem é cuidador desse idoso é a própria família, são as próprias pessoas da família que acabam se tornando cuidadores leigos dessas pessoas idosas. Então, vamos entender um pouco o que acontece com a família atual. Circunstâncias históricas vão contribuir para as transformações profundas na família, que aqui eu elenco 3 de várias contribuições da história para esse indivíduo idoso no contexto da família. A entrada da mulher no mercado de trabalho,
através do que a mulher vai entrar cada vez mais cedo no mercado de trabalho, vai diminuir a quantidade de filhos. Como há 40, 50 anos atrás, uma mulher tinha 10, 15, 20 filhos. Hoje em dia é 1, 2, no máximo 3, por conta dessa entrada da mulher no mercado de trabalho. Diminuiu-se a taxa de fecundidade, a taxa de natalidade no Brasil e, portanto, o envelhecimento aumentou, né? Aumentou o número de idosos. Desenvolvimento de métodos anticoncepcionais que vão aí influenciar também a entrada da mulher no mercado de trabalho e um novo lugar social da mulher. A mulher vai ter mais autonomia, vai ter mais independência e, portanto, ela vai conseguir um novo espaço, uma nova identidade também, assim como o idoso, dentro do contexto da família. Então, o retrato da família atual é esse que eu mostro nessas gravuras, onde se tem menos crianças e mais indivíduos velhos, mais idosos. E aí eu destaco o papel dos avós e das avós. Segundo a divisão de atribuições, o idoso na família atual, por vezes, só tem assegurado o papel de suporte à filha ou à nora que trabalha remuneradamente, garantindo, ao lado da expansão das creches e pré-escolas, o cuidado das crianças. Muitas vezes, o cuidado das crianças pequenas é delegado a esses idosos, avós e avós, que passam o dia em casa porque muitas vezes já são aposentados. Com a ausência das políticas sociais públicas, temos que refletir sobre o papel da família. Aí eu mostro no slide, vocês podem acompanhar, as novas formas de viver nas famílias atuais, os novos valores no convívio com os antigos valores que são dos que hoje estão idosos. Então, a família, ela vai se constituir como o único recurso dos idosos diante da ausência das políticas sociais de apoio à velhice. Foi aquilo que eu falei para vocês. O Estado deve garantir o indivíduo, deve garantir a saúde desse indivíduo, deve garantir o processo do envelhecimento saudável, um processo digno do envelhecimento. Só que muitas vezes não é isso que acontece na realidade. Nós sabemos que não é isso que acontece. Portanto, a família ela tem esse papel de amparo para esses idosos. Outro fator que eu destaco também, já que nós falamos tanto nas mulheres no mercado de trabalho, a evolução dos anticoncepcionais, é a questão de gênero no processo do idoso, no processo do envelhecimento. Aqui eu destaco que as mulheres idosas, nesse processo, cerca de 15,8%, isso segundo dados do IBGE no Brasil, vivem só, o que constitui uma situação de abandono e não de escolha muitas vezes, por manter a individualidade. 53,9% das mulheres com mais de 65 anos estão vivendo com os filhos, casados ou solteiros, o que não significa necessariamente amparo. A situação do idoso no Brasil, principalmente o idoso no contexto da família, é uma situação de desamparo. Nós podemos ver, comparando com os noticiários de TV, quantos casos de violência, de maus tratos a esses idosos que partem justamente de pessoas que convivem com eles, de pessoas da família, de filhos, de netos, de irmãos. Então, esses dados que foram pesquisados pelo IBGE, de 15,8% de idosas vivendo sozinhas, de 53,9% de que vivem com seus filhos, casados ou não, são dados que poderiam ser otimistas se nós não comparássemos com a antropologia que é feita na sociedade, com o estudo que é feito na sociedade. Porque se pegássemos esses 15,8% de mulheres vivendo sozinhas, por exemplo, e imaginássemos, não, elas estão vivendo sozinhas porque elas querem ter autonomia, porque elas querem ter individualidade, porque elas querem ter uma maior independência, querem ter uma casinha, querem ter um lugar só delas. Quando na realidade não é isso. Às vezes esses 15,8% estão passando por um processo de abandono dos seus filhos, dos seus netos, dentro do processo do envelhecimento. E aí surgem outras instituições, outras categorias para mostrar esse indivíduo idoso no contexto familiar.
as creches e os asilos, que vão constituir instituições de longa permanência, de internação de longa permanência desses idosos, que as situações da maioria dessas creches e asilos no Brasil são precárias, o estigma do fantasma do abandono, como a gente pode observar, como já foi comentado, a gratidão aos pais idosos. Muitas vezes os seus filhos cuidam dos pais durante muito tempo por meio desse sentimento forte, desse universo simbólico de que significa, né, os pais, cuidar dos pais idosos. Muitos ainda não desamparam, não abandonam esses idosos. E os pais ou os filhos que são abandonados, muitas vezes eles são designados como ingratos na sociedade. Eles vivem esse estigma. E aqui eu deixo para finalizar essa unidade uma reflexão de como considerar o real espaço da velhice na família atual, levando em conta a individualidade e o amparo aos idosos, somado à diversidade de situações econômicas e culturais. A gente pensar um pouco de como é esse real espaço da família. Os dados epidemiológicos, os dados estatísticos, muitas vezes podem nos mostrar algum fator que, se comparados com os estudos antropológicos, soam bem diferentes na interpretação desses dados, desses números, como eu mostrei para vocês no decorrer dessa aula. Aqui nós temos as referências utilizadas nessa unidade. E obrigada, até a próxima.